boa tarde, ouvintes da USB-FM. Aqui quem fala é Thalita Viana, apresentadora do Econopapo de hoje, que é uma parceria do professor Darcy Rodrigues Alves, de Leone Gomes Silva e do Programa de Educação Tutorial em Economia, o PET Economia, da USB. Então, vamos nessa! Bom, e hoje a nossa conversa é sobre o setor bancário. A crise econômica, ela foi agravada pela pandemia, né? E fez e continua fazendo com que a fome no Brasil retorne. O desemprego está reaparecendo, né, nos últimos tempos. A indústria e o setor de serviços, então, elas estão apresentando um certo recuo. Mas nem todos os setores, eles estão sendo atingidos de forma igualitária. A prova disso são os balanços de alguns bancos. E a nossa entrevistada de hoje, então, que vai estar aqui no Econopapo para conversar com a gente, é Larissa Couto, que é economista, formada pela UESB e ativista sindical. O programa de hoje tem a direção de Gildásio Santana Júnior, edição e mixagem de Felipe Rocha, apresentação de Thalita Viana, que vos fala. O roteiro é de Gildásio Santana Júnior, de Thalita Viana e de Vitor Hugo Pinto. E a coordenação geral é de Darcy Rodrigues Alves. Bom, então gostaria de cumprimentar a nossa convidada de hoje. Muito boa tarde, Larissa. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio UESB, especialmente do programa Econopapo. Bom, um prazer te receber aqui. E para iniciar a nossa conversa, eu queria te perguntar especificamente a respeito do cotidiano dos trabalhadores no cenário que a gente está vivendo atualmente. Estamos numa conjuntura de pandemia, de carestia, de tudo, né, em todos os âmbitos, e também de desemprego. Então, como é que está o cotidiano dos trabalhadores nessa conjuntura atual? Thalita, como você falou um pouquinho antes, essa crise econômica que a gente já estava vivendo foi agravada pela pandemia, então se tornou uma crise social, porque agora a gente ainda acumula mais essa crise hídrica, a crise política, né, e a crise sanitária, que já vinha sendo muito preocupante. Então, essa redução aí dos empregos, do setor, especialmente setor de serviços, né, industrial também, fez com que os trabalhadores ficassem desamparados. Então, quando a gente está num país que a massa trabalhadora não tem grandes oportunidades, começando inclusive pela educação, ela é, obviamente, a ponta mais fraca dessa pirâmide. E aí é quando, então, a gente percebe o baixo índice hoje de empregos no país e agravado principalmente para as mulheres, né? Se formos observar, agora com a pandemia, a gente, além de jornada dupla, que já fazia há muito tempo, tivemos o fechamento das escolas, então a responsabilidade dos filhos recai mais uma vez sobre as mulheres. Com isso, aumenta também a questão da violência doméstica. Então, as mulheres, de maneira geral, tiveram um impacto muito grande agora com essa pandemia. A carestia, né, como foi citada aqui, a gente vê aí alto índice de inflação, as compras estão cada vez mais caras, né, a gente consegue comprar menos e pagando mais. Então, para o trabalhador, de maneira geral, a gente só está sentindo a corrosão dessa economia fragilizada agora com a pandemia. Eu queria te perguntar como essa situação atingiu o setor dos bancos. O que aconteceu? Houve um aumento dos lucros? Houve uma diminuição dos lucros? O que aconteceu? Olha, Thalita, segundo os dados do Diese, o lucro dos 4 maiores bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander, somou 43,9 bilhões. Então, foi uma alta média de 55% em 12 meses. Ou seja, eu sempre digo para as pessoas que o banco não tem coração, o banco tem cofre. Então, o banco vai sempre lucrar, seja na crise ou seja na bonança. Na crise, agora que é o momento que a gente está passando, porque as pessoas necessitam buscar o crédito através dos bancos, né? E, além disso, os programas emergenciais, o programa emergencial, né, que foi acessível para alguns trabalhadores e pessoas que ficaram desempregadas na pandemia, fizeram com que as pessoas buscassem o sistema bancário. E quando a gente está na bonança, os bancos ganham porque as pessoas têm a capacidade maior de investir ou de consumir produtos e serviços, buscando também o crédito, né, imobiliário, de veículos,
para aumentar essa possibilidade de consumo. Então, seja na crise ou seja na bonança, o banco vai sempre lucrar. Nos últimos 12 meses, então, em média, 55% os bancos lucraram. O Bradesco, para você ter ideia, comparado com o ano anterior, foi 68% de aumento do lucro. Então, um pouquinho antes do programa, a gente estava batendo um papo aqui, e a gente estava falando sobre essa provisão que os bancos fizeram e que não atingiram, como se o banco tivesse tido uma perda. Na verdade, quando o banco diz que não teve o lucro esperado, não significa que ele não teve lucro. Ele continuou tendo, e um lucro, inclusive, maior do que o ano anterior, ainda que nós estejamos atravessando uma crise social como essa que nós estamos passando. O Santander, para você ter ideia, Thalita, em 2020, o Santander, que é um banco espanhol, o Santander do Brasil contribuiu com 30% do resultado global, sendo que na Espanha, né, que é o país sede desse banco, foi só 7%. Então, para você ter ideia do quanto que os bancos no Brasil são rentáveis e lucrativos. Era justamente isso que eu ia falar, sobre o poder de rentabilidade que esses bancos têm, principalmente numa conjuntura de crise como a que a gente está vivendo agora, né? Mas, assim, alguns sindicatos de bancários, eles apontam que o setor financeiro, né, assim, de modo geral, o setor financeiro obteve um saldo positivo na geração de emprego. Porém, o setor bancário registrou um comportamento distinto disso. Então, como é que a gente explica essa situação? Olha, só na pandemia, mais de 13 mil postos de trabalho bancário foram fechados. Mais de 13 mil durante a pandemia. Isso porque há um acordo que foi feito durante a pandemia entre os sindicatos e os bancos para não haver demissão durante a pandemia. Ainda assim, os bancos praticaram esse ato, né? Então, o fechamento de agências, Thalita, contribuiu muito com essas demissões. Na Bahia, só do Banco do Brasil, foram 29 agências fechadas em 2021. Então, nós estamos, né, agora no segundo semestre de 2021, 29 agências. Então, você imagina o impacto do fechamento de agências de bancos públicos, né, no caso do Banco do Brasil de Economia Mista, mas um banco tão importante quanto o Banco do Brasil ser fechado numa agência, numa cidade pequena. Então, isso impacta a economia daquele município, né? Porque as pessoas deixam de ir ao banco. Então, quando ela sai do banco com dinheiro, automaticamente ela vai ali consumir na feira, na lojinha da esquina. E quando fecha a agência, essas pessoas têm que se deslocar para outras cidades, gastam mais para fazer isso, né? Reduz, então, o foco daquela cidade com o comércio por conta dos bancos. E, então, isso ocorre uma desorganização econômica naquele município, naquela cidade, além do acesso ao crédito se tornar muito mais difícil. Então, essa questão do setor bancário registrar esse comportamento distinto é sim por conta das ações do banco baseadas em reestruturação, né? Os bancos dizem para fazer um ganho de eficiência, quando na verdade a gente sabe que o que o banco quer mesmo é reduzir os seus espaços físicos para poder aumentar o lucro. Bom, os bancos, na verdade, eles receberam recursos, né, para intermediar empréstimos, no sentido de atender a população e as pequenas empresas, mas eu queria saber de você como é que foi a performance dos bancos nesse quesito. De fato, alguns programas foram criados para melhorar o crédito, né, principalmente de pequenas empresas, né, e indústria. Só que o que acontece? Quando as pessoas estão vivendo uma crise e que buscam crédito no banco, em geral, elas já estão negativadas ou sem perspectiva de pagamento, porque estão desempregadas, né? As empresas estão produzindo menos, então o faturamento reduz. E isso gera o que nos bancos a gente fala que é um credit scoring, que é o nível de inadimplência possível daquele cliente. Então, quando o banco faz o cálculo de crédito para aquela pessoa, para aquela empresa, se ela der uma perspectiva baixa de pagamento ou tiver negativada, não consegue o acesso ao crédito. E foi isso que aconteceu na pandemia. Não adianta apenas existir um programa
de financiamento para as pessoas sem que elas tenham acesso ao crédito. Então, agora, durante a pandemia, a gente viu inúmeras reportagens falando sobre isso, né? Pequenas lojas, pequenos comércios, né? Inclusive pessoas que têm seus serviços, tentaram buscar o crédito no banco, mas já não conseguiram, porque foram negativadas em função de terem ficado com as contas pendentes, porque não tinham emprego, não tinha para quem vender, não tinha para quem produzir, não tinha como pagar as contas, negativou, não teve acesso ao crédito. Então, não basta simplesmente o governo fazer um programa sem dar condições daquelas pessoas terem acesso. Larissa, e sobre o cotidiano do trabalho dos bancários no período da pandemia? Jornada de trabalho, as metas para a venda dos produtos financeiros, etc. Como é que ficou o cotidiano desses trabalhadores nessa conjuntura? O banco transferiu o trabalho físico para o trabalho virtual. Então, com isso, aumentou, obviamente, as metas, né? Porque a abordagem dos clientes passou a ser diferente, ela já não é mais reativa, né? O cliente já não ia mais à agência por conta da pandemia, ou então quando ia, era para fazer um serviço rápido. Então, outra questão foi que os funcionários que eram grupo de risco tiveram que ser removidos todos para o home office, né? Para o serviço digital. E aqueles que ficaram presentes nas agências tiveram uma sobrecarga de trabalho muito grande. Essa sobrecarga de trabalho, Thalita, gerou um alto índice de adoecimento na categoria, principalmente as doenças psicossomáticas. Além das doenças que nós bancários já enfrentamos, né, que é Ler-Dort, essas doenças osteomusculoesqueléticas, também as doenças mentais nos atingiram. Então, o acúmulo de trabalho gerado por conta da escassez de funcionários nas agências, além das metas, que sempre são maiores do que nos semestres anteriores, gerou um cotidiano muito estressante para essa categoria. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você na minha próxima pergunta, porque, assim, com essa situação de pandemia, houve a disponibilização do auxílio emergencial e houve um aumento na bancarização, né? A gente percebeu até uma situação de caos no país inteiro, né? Com essa disponibilização do auxílio. Essa situação, no caso, ela não demandaria, então, mais trabalhadores no banco? Exatamente. Agora, com o auxílio emergencial, a poupança caixa, a poupança digital, o cartão cidadão, tudo isso que foi disponibilizado para muitas pessoas que sequer entravam em agências bancárias, né, porque não tinham contas, não tinham crédito para alcançar, passaram a ter acesso. Então, a gente vê, primeiro, a importância dos bancos públicos, como um banco como a Caixa Econômica Federal, que foi quem carregou, basicamente, o acesso de crédito e renda dessas pessoas, né? Uma renda pequena agora na pandemia, mas foi a Caixa Econômica que deu esse suporte para toda a população brasileira. Então, veja aí a importância dos bancos públicos, a necessidade de contratação de funcionários, a necessidade de concursos públicos e, sobretudo, de valorização, porque foi um setor que não parou durante a pandemia, em momento nenhum parou, e o que nós vimos foram longas filas de espera. Vitória da Conquista é um exemplo, né? Porque as filas eram tão grandes que foi necessário fazer fechamento de trânsito para que as pessoas pudessem ficar, né? Mas ainda assim, as pessoas tiveram que ficar do lado de fora da agência, sem nenhum tipo de segurança e nem assistência das agências. Ou seja, a quantidade de funcionários é insuficiente, já era insuficiente para atendimento ao público presencial. Agora, na pandemia, foi que se tornou ainda mais escasso, porque muitos tiveram que, como eu disse, ficar no home office, e os que ficaram extremamente sobrecarregados. Então, eu mesmo dedico minha admiração aos colegas da Caixa Econômica, porque estão fazendo um trabalho que ninguém conseguiria fazer se não fosse um banco tão estruturado e importante para o país como é a Caixa Econômica. Então, a gente vai para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Econopapo. Eu queria, então, que a gente conversasse um pouco sobre o contexto mais regional
e sobre a lucratividade no contexto mais regional. Alguns especialistas eles apontam que um dos motivos para a lucratividade dos bancos nesse período de pandemia é o fechamento das agências e demissão dos trabalhadores. Então, essa lucratividade, na verdade, ela aumenta porque há esse fechamento, há essa demissão dos trabalhadores. Você concorda com isso? Essa situação acontece aqui na Bahia, mais especificamente aqui em Conquista? Olha, Thalita, sim, acontece, mas não é o maior e nem o principal foco de lucro dos bancos. E por que eu digo isso? Para você ter ideia, a relação entre receitas de serviços e tarifas com a despesa de pessoal cobre com larga folga a folha de pagamento dos bancos. Então, aquelas tarifas pequenininhas que você vai pagando, de conta corrente, de um extrato que você tira, de uma transferência que você faz, essas tarifas somadas chegam a ser 204% da folha de pagamento. Então, o lucro do banco não vem do fechamento de agência, sabe? Então, quando o banco faz esses programas de reestruturação, que eu costumo chamar de desorganização, de desestruturação, ele atinge demais a sociedade, porque é penalizado com fechamento de agências, né? Os clientes que precisam buscar ou outros bancos ou outras cidades, e os próprios trabalhadores, que ou perdem seus empregos ou são transferidos para outros locais dos quais não têm acesso até mesmo as suas famílias. Então, a alta lucratividade dos bancos vem de juros, a gente bem sabe, o quanto o juro no Brasil é caro, né? E esses dias eu estava até lendo um livro histórico, enfim, falava sobre a escravidão, mas do quanto que os impostos, já naquela época do descobrimento do Brasil, né, da mineração, do início da mineração, já eram altos, impostos pela coroa portuguesa, e isso se tornou uma prática, né, no país. E os bancos, então, com essa alta lucratividade, as demissões não podem ser justificadas, porque os bancos têm uma alta lucratividade, né? E as agências já não são mais prédios próprios, o banco já não imobiliza mais patrimônio, isso já é uma coisa que já não acontece há muitos anos. Os bancos alugam temporariamente, fazem contratos temporários, né? E esse fechamento de agências não pode ser justificado para melhorar o rendimento dos bancos. Aqui, se você pensar em Vitória da Conquista, nós tivemos redução de agências do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do Bradesco também. No bairro Brasil, lá do oeste da cidade, o Bradesco deixou de operar com numerário, com dinheiro, com caixa, naquela agência do bairro Brasil. A agência da Regis Pacheco, do Banco do Brasil, foi fechada, né? Um passado bem recente, que também atendia esse público. A agência do Banco do Nordeste, que ficava ali na Frei Benjamin, também foi fechada. Então, eram todos prédios alugados, quer dizer, não imobiliza patrimônio, não há justificativa. O banco, às vezes, quer dizer que aquela agência especificamente não estava dando resultado. Mas, assim, em geral, é um resultado inalcançável e injustificável, sabe? Então, eu concordo em partes com isso, porque não é o principal foco, já que o banco paga toda a folha a folha de despesa pessoal só com arrecadação de tarifas. O resto é só lucro, tudo lucro. Eu, inclusive, fui estagiária nessa agência que você mencionou, do Banco do Nordeste, na zona oeste da cidade, lá no bairro Brasil. E eu fui estagiária por 1 ano e meio, mais ou menos, e o meu contrato de estágio foi encerrado por conta do fechamento dessa agência, e eu me lembro muito bem do impacto que teve, tanto para os funcionários do banco, quanto para a população da região, daquela região da cidade, porque a agência, enfim, apresentava resultados aparentemente suficientes, aparentemente bons para aquela região ali da cidade, então foi um impacto muito negativo. Eu me lembro muito bem de como ocorreu na época. Mas assim, o pessoal de casa deve se perguntar se existe uma diferença no setor bancário público e privado. Então, o fechamento das agências e a demissão dos trabalhadores, ela acontece da mesma forma no setor público e no setor privado? Não.
Via de regra, no setor público, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, enfim, as demissões ocorrem através de programas, né? Então, programa de demissão voluntária ou programa de aposentadoria incentivada. São essas duas formas. Via de regra, tá? Porque existem, sim, demissões, mas aí já são por conta de processos administrativos, são mais raros. No Banco do Brasil, Thalita, o último programa de demissão e aposentadoria teve 5.500 adesões. Então, você imagina aí no país, o Banco do Brasil, que já tem poucos funcionários para atender o público, com 5.500 pessoas a menos. Isso porque esse patamar de 5.500 foi o banco que estabeleceu, né? Porque o banco pode atingir ainda mais. Então, isso tem sido uma constante. Ocorre pelo menos 2 em 2 anos esses programas, né? Eles querem tirar os funcionários mais antigos, mais velhos de banco, porque, em geral, são os que têm um salário um pouco maior, e aí, mas só que não contrata funcionários. Então, ficam aqueles que têm um salário menor, um quadro reduzido, metas maiores, sobrecarga de trabalho, bancários adoecidos e afastados, e a população pagando a conta disso tudo. Então, nos bancos públicos acontece dessa forma. Já no banco privado, acontece de duas maneiras. Um, pela rotatividade, que os bancos mesmos promovem, cortando postos de trabalho, cortando vagas de emprego. O banco costuma argumentar como baixo desempenho do funcionário, quando, na verdade, a gente sabe que os funcionários de bancos privados são extremamente explorados, né? Também são muito explorados, e por programas de reestruturação, como foi agora em relação ao Bradesco. Eu não sei se Thalita foi da época, mas os ouvintes vão se lembrar, a agência do Bradesco, da Maximiliano Fernandes, era o antigo Baneb, era o Banco do Estado da Bahia. O Bradesco comprou na década de 90 e agora, alguns anos depois, o Bradesco simplesmente fecha. Era uma agência assim, que eu tenho um carinho especial, porque foi uma agência que aconteceram grandes manifestações, né? Grandes reuniões de ativistas em relação à nossa causa, era sempre um ponto de encontro, e o Baneb era um banco extremamente importante para a Bahia. Quando o Bradesco comprou, nós já imaginávamos o que ia acontecer. Agora, com o fechamento, se concretiza. Então, quando as pessoas falam de privatização, que é um assunto que sempre nos assombra, né? E eu digo isso em relação não apenas ao setor bancário, mas principalmente à população em geral, porque a privatização é extremamente seletiva, né? Ela vai tirar as pessoas do acesso à coisa que é pública, né? Então, os bancos públicos precisam ter pessoas que necessitam desse acesso. O Banco do Brasil, Thalita, é responsável por 70% do crédito rural no país. 60% do crédito rural no país. Eu sei que eu saí um pouquinho do assunto, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Então, imagine você, no caso de bancos privados, se os bancos fossem transformados na coisa sempre privada, como seria o acesso das pessoas, né? Sendo que os bancos privados podem demitir aleatoriamente sem justificativa, né? Diferente dos bancos públicos, que necessitam de planos de aposentadoria, que aí é toda uma estruturação para fazer isso. O banco privado, não. Então, essa demissão de funcionário no banco privado, ela é muito mais perigosa para a população. Então, por isso que nós precisamos sempre, enquanto população, enquanto sociedade, defender bancos públicos, porque são bancos públicos que dão acesso a crédito e a condições às pessoas menos favorecidas. Vejam aí o exemplo da Caixa Econômica agora na pandemia, que foi quem segurou todo o benefício emergencial. Então, a gente precisa realmente valorizar esse trabalho do setor público no país. Não, sem dúvida. Isso que você falou, realmente, sem dúvida. Quando você menciona o Baneb, eu não tenho recordações assim, mas com o fechamento da agência do Bradesco, meus familiares, inclusive, recentemente comentam muito sobre isso. Poxa, lá funcionava a agência do Baneb, e agora essa agência do Bradesco fechando aí também. Então, acho que isso acaba ficando também muito na memória, né, dos moradores aqui da cidade mesmo.
Mas assim, você já falou um pouco sobre esse assunto, que eu vou mencionar aqui agora, mas isso vai muito de encontro com uma dúvida que nossos ouvintes também podem ter, né? Mas assim, o público consumidor reclama muito sobre o tempo para ser atendido nos bancos e as tarifas bancárias, né? A gente vê que é uma reclamação constante. Então, se no setor com lucros tão altos, como que se explica essa situação? Thalita, o público reclama e com razão. O público precisa reclamar mais e é de obrigação dos órgãos de fiscalização tratarem a população com mais respeito e os bancos serem tratados com mais rigor, porque existem leis municipais que prevêem o atendimento ao público em até 15 minutos em dias de menor movimento e até 30 minutos em dias de maior movimento. Essa lei não é cumprida pelos bancos, porque os bancos não contratam funcionários capazes de atender todo o público durante o tempo necessário. Bom, eu acho fundamental trazer o seu ponto de vista como funcionária, como bancária, como militante do sindicato. Então, assim, traz uma visão diferente até para a população que está ouvindo a gente mesmo, porque são clientes de bancos, né? A gente está nos bancos sempre. E é esclarecedor. Eu queria agradecer. Foi incrível. Deixou tudo muito claro para quem está ouvindo a gente do outro lado. Queria que você, então, fizesse suas considerações finais, se tiver algo que a gente não tenha comentado aqui, você queira falar. Thalita, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Todos vocês que fazem parte aí do Econopapo. Quero agradecer com um carinho fraterno muito grande ao professor Gildásio, né? Meu amigo aí já fomos vizinhos, né? Somos colegas, tivemos uma relação sempre muito fraterna, a quem eu gosto e admiro muito ele e toda a família. Quero deixar um abraço aos estudantes do curso de Economia, aos ouvintes da UESB. Eu gosto muito desse programa, dessa rádio, tenho muito carinho por essa emissora também, porque é de alto nível, é de alta qualidade, os debates são sempre importantes e acrescentam à população. Então, eu quero agradecer o convite e dizer que eu estou sempre disponível para vocês, para o curso de Economia, quando for necessário e importante a gente abordar essas questões aí. Bom, então esse foi o nosso papo com Larissa Couto, ativista sindical e economista formada pela UESB, que trouxe vários esclarecimentos para você que está aí nos ouvindo do outro lado. Então, o Econopapo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.